Olha só, com certeza, eu acho que o grande desafio do profissional que trabalha, né, hum, diretamente na área, não na periferia, que tem muitos, né, hoje advogados, né, é, é você praticar a teoria e teorizar a prática, né? Então, eu digo o seguinte, eu vejo vários profissionais, né, do meio acadêmico, com todas as soluções, eu falo, meu amigo, só que isso não se aplica. Porque senão assim, não, faz aqui esse exame, o cara termina o treino, fica ali 1 hora esperando, aí eu falo, cara, não é assim que funciona a realidade, a dinâmica é outra, né? Eu não tenho essa autonomia, isso aqui não é um laboratório que eu estou usando os atletas, eu tenho que treinar, tenho o treinador, eu não posso perder tempo com isso aqui antes, então assim, eles ali veem um mundo ali real, porque nunca atuaram na área, não tem a menor noção de como seja, tá? E como tem profissionais ali que têm dificuldade de usar a ciência porque vem repetindo, né, algumas metodologias e acham que é o correto, poderia, tipo, por mais que dê certo, poderia estar dando muito mais certo, sendo muito melhor, né? Eu acho que hoje, até, dentro da área, depois me lembro que eu vou falar isso do isocinético, essa história aqui do Daniel, né? Mas dentro da área de ciência do esporte, eu acho que a área que mais cresce diante da nossa realidade é a área do recovery. Por quê? Essa questão do calendário nunca vai mudar, porque tem uma questão econômica por trás, né? Você precisa ter, quanto mais jogos, mais produtos você tem para televisão, e o dinheiro, meu irmão, forte mesmo, né? É direito televisivo, né? Sempre. Então não tem como. Flamengo hoje num nível do jeito que tá, como você falou, Palmeiras, outros grandes times, chegando sempre em tudo, ou seja, jogam mais ainda, as pessoas não entendem isso, viajam mais, dificulta mais ainda a recuperação e óbvio que isso traz mais lesão. Então, não vai ter mais tempo para treinar, que é o que todo mundo fala. Então, se eu conseguir recuperar esse meu atleta em menos tempo, é um grande ganho. E as pessoas esquecem, falam, ah, não, mas pô, na minha época, 30 anos atrás, eu jogava também, 2 vezes semana, domingo, quarto. Falo, cara, eles esquecem que é por isso que eu falo, fisiologia do exercício, para mim é sine qua non. Quem quer trabalhar com esporte, independentemente da área, tem que saber dominar. Porque intensidade tem uma relação direta com o tempo de recuperação. Então, pô, se eu jogo numa intensidade baixa, consigo jogar todo dia. Não preciso nem recuperar. Agora, exatamente. Então, hoje, as intensidades cada vez maiores e você mais jogos, menos tempo para recuperar. Então, assim, é muito diferente. Então, se eu tenho um atleta, por exemplo, que normalmente demorava 3 dias para recuperar e a cada 3 dias eu estou jogando, se eu consigo, né, através de ciência, de novas tecnologias, de novos conceitos, se eu encurtar isso de 3 para 2, eu já estou conseguindo botar com que ele jogue, né, melhor. Então eu acho que dentro dessa área de ciência do esporte, eu acho que essa área do recovery é a que mais vai crescer. Porque onde mais você pode atuar, onde mais você surge ferramentas, né, que você consegue tentar, né? Não é fácil, porque o cara de fora, né, sentadinho ali no computador com o rato ali é mole. Eu falo, cara, você fazer isso com o teu ratinho é mole. É difícil é fazer isso com a minha ratazana, que chega lá virado, né? Sem dormir, pé da vida porque levou o chifre da mulher, que não sei o que. Então, assim, é muito diferente. Você tá ligando com um humano, não com um rato, né? Que você fala, como o negocinho faz isso? É mole. Você tem um ambiente controlado. Lá o ambiente é caótico, né? Completamente descontrolado. Então, apesar de ser um esporte coletivo, o treino, a recuperação deve ser o mais individualizado possível, né? Então, hoje eu acho que isso é um desafio, tentar individualizar, porque se eu consigo ter o melhor daquele atleta, individualmente, coletivamente, ele vai estar melhor. Digamos assim, né? Que hoje a gente tem muito esse conceito da atividade física como tratamento, como remédio, né? Promoção de saúde é mesmo. Então, se a gente vê dessa maneira, cada um tem uma dose, tem uma posologia. Então, se eu venho aqui, dou uma carga de treino, né, para esse jogador que demora 3 dias para recuperar, eu tenho outro que ele demora 2 dias, eu dou essa carga aqui com 48, para esse atleta talvez seja ótima, para esse mesmo atleta talvez seja péssimo. Eles vão responder de maneira muito diferente. Então, para um vai estar tendo benefício, para outro vai ser um malefício. Mas isso não é tão simples, porque
eu até consigo ver, eu tenho essa experiência porque eu trabalho com esporte coletivo e com esporte individual, né, de luta mesmo, então é muito diferente no esporte individual que você tem aquela pessoa, né, e ela me ama. Eu digo, no esporte coletivo, se hoje em dia tu não correr, tem alguém que vai correr por você, né, o cara tá ali na luta, se hoje não é o dia dele, meu irmão, o outro que tá lá não vai perdoar. Então, fica mais fácil ele aderir, você consegue periodizar melhor, porque às vezes você fala, pô, hoje não é o ideal, né, fazer, e aí chega o treinador e fala, pô, beleza, mas eu só tenho hoje para treinar. Então, assim, ou eu treino com ele meia bomba, sem estar o ideal, ou eu não treino. Também eu entendo a dificuldade deles, né? Então, você vê que hoje eu acho que é a área que cresce mais, esse é o desafio, e você ir melhorando. Questão lá do isocinético, né? Quando a gente chegou, ele chegou lá no clube, ele era um grande fã, né, do isocinético, não à toa tem uma clínica, né, com 2 aparelhos e tudo, e eu acho um equipamento ali fantástico, muito mais para treinamento do que para avaliação. Aqui no Brasil as pessoas usam muito para avaliar e para treinar, que é ótimo, usa pouco. E aí falava, eu não uso isocinético. E aí, ou seja, eu tenho que ter um porquê, né, eu sempre é baseado em evidência, como você falou. E eu conversava com ele e falei, Daniel, deixa eu te falar o seguinte, eu conheço, né, 3 tipos de contração: concêntrica, excêntrica e isométrica. Isocinética é uma contração que nem existe, primeiro de tudo. A velocidade angular, né, do isocinético é muito diferente da velocidade angular do teu joelho, né, na prática. E aí vai muito. E aí eu vou dizer o que eu fiz, né, igual ali com a academia, para entender, para mostrar que às vezes você precisa disso, né? E é o que eu digo, você tem que ser fiel ao que você acredita. E vai muito do conceito de que, dentro da fisiologia do exercício, da medicina do exercício, né, tem várias teorias e tem a que eu acredito. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que acreditam, né, que a lesão é um desequilíbrio entre agonista e antagonista. E eu acredito que é um desequilíbrio entre a fase concêntrica e excêntrica. Tanto é que você consegue avaliar isso, coupling time, no mesmo músculo. Então é muito mais isso do que o desequilíbrio, né, entre agonista e antagonista, entre músculos diferentes. E a gente viu, eu falei, pô, primeiro, o isocinético, além disso que eu falei, ele avalia sempre de maneira unilateral. Então, às vezes, eu vejo desequilíbrios lá, que quando ele está lá treinando, o corpo consegue compensar. Como às vezes eu faço isocinético e aí parece aquele paciente todo equilibradinho, mas ele tem um desvio de eixo biomecânico, alguma coisa que quando na verdade ele está no campo ele desequilibra. Então, né, mas ele era fã, óbvio, né, do isocinético, como você falou, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu não uso, não faço, né, eu acho que existem outras maneiras, mas vamos fazer um teste contigo aqui, né, um desafio. E a gente fez, isso em 2016, você pode perguntar para ele. Eu falei, vou fazer as avaliações que eu acredito, tá? E vamos fazer o isocinético em todo mundo, também. A gente fez isso em 2016. Além de que eu não acredito, mas você está achando que... E no fim do ano vamos ver se os maiores desequilíbrios foram, tipo, quem lesionou ou não. E, não para minha surpresa, né? Mas para surpresa dele, outra coisa que ele foi e admitiu, né? Que os maiores desequilíbrios não foram os que lesionaram. A maioria das lesões foram de pacientes que tinham um ótimo resultado no isocinético. Então eu falei, então isso não é um preditor de lesão, porque aqui os maiores desequilíbrios não foram os atletas que lesionaram mais. Então se eu estou usando o resultado como um preditor de lesão, estou te mostrando, tá aí, a gente fez a temporada contra fatos, não argumentos. Aí depois desse ano ele aposentou lá no clube isocinético, né? Usou só na clínica dele realmente, né? Então ele entendeu, acreditou, e aí foi um fato isso, né, que a gente fez. E hoje, que eu digo, por isso que eu não acredito muito no isocinético, eu acho uma ótima ferramenta para treinamento, né? Até porque as variáveis são constantes e aí você consegue um resultado muito reprodutível, então isso é muito importante para você, como treinamento, só que as pessoas usam aqui sempre como ferramenta de avaliação. E eu acredito nesse conceito, que grande parte das lesões acontece nessa mudança da fase excêntrica para concêntrica, concêntrica para excêntrica no mesmo músculo, e não de um conceito entre desequilíbrio de agonista e antagonista. Então, o que eu falo, eu tenho que ser fiel ao que eu acredito, né? Também. Então, por isso ali que
eu não utilizo. Eu concordo contigo, tendo em vista que os equipamentos eles possuem vantagens e desvantagens, né? A gente sempre evita de falar assim, esse equipamento não presta. Calma aí. Tem sua vantagem, tem sua desvantagem. Óbvio. Tem o público, tem um protocolo, tem diversas situações. Agora, o mais importante que eu vejo é a pesquisa interna. Porque esse resultado que você trouxe, ele é totalmente contrário ao que os estudos mostram. Por exemplo, alguns estudos mostram o seguinte, se você tem grupos com desequilíbrios musculares, independente de ser unilateral ou bilateral, esse grupo tem 5 vezes mais chances, isso no futebol, alguns estudos mais clássicos, de se lesionarem na temporada. E aí, quando eles avaliam a temporada, eles avaliam com os dados epidemiológicos. Então, eles fazem dados de ocorrência, de prevalência e taxa de incidência. Só que estudos antigos, a gente não tem estudos novos. E não são também com brasileiros, que possuem um nível de competição que a gente tem aqui. Então, assim, esse estudo que você está falando, ele tem que ser publicado, tem que ser divulgado, porque ele muda um pouco o conceito dentro da área do futebol. E a gente, às vezes, não tem muito hábito de realizar as coletas. Eu tenho um estudo com o Tanuri, a gente fez um estudo, não sei se você lembra, eu, você e o Pedrinelli, que a gente mandou lá para o FMark, a gente fez um resumo justamente de dados epidemiológicos. Isso é uma outra coisa, desculpa só interromper, né? Porque eu já publiquei vários trabalhos científicos, né, lá pelo Flamengo. Os clubes, né, são uma máquina, um potencial onde você tem vários fatores, né, que você pode avaliar, e os clubes aqui produzem muito pouco. Muitas lacunas, um público excelente, porque são atletas de alto rendimento difíceis de a gente, né, coletar. E essa produção, ela ajudou muito os clubes de menor expressão, porque o clube que tem dificuldades financeiras, ele não consegue comprar uma termografia, mas se ele faz uma coleta epidemiológica simples de prevalência, de incidência, de taxa de incidência no mês, ele já começa a perceber no mês do ano passado, no outro mês, aquele perfil de lesão. São coisas simples, ele vai coletando, vai passando para a planilha e vai acompanhando. O mês ele tem a exposição, que é o treino, que é o jogo, porque no futebol profissional você tem sempre a mesma competição, a mesma quantidade.